Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje é Sábado Santo, o dia do silêncio, como acabamos de ouvir. O dia em que o Senhor nos foi tirado, como diz a expressão da liturgia, Cristo está morto, a luz se apagou, Deus parece ausente. A liturgia silencia. Não há missa, não há celebração, não há canto. E esse silêncio grita, nos mostra o que acontece com o mundo, com a sociedade, com a igreja, com o coração humano, quando Deus é rejeitado. O amor não foi amado, dizia São Francisco. Deus se fez homem, desceu até nós, nos amou até o fim. E como a humanidade respondeu? Rejeitou o amor. Quando o ser humano rejeita Deus, rejeita a si mesmo, porque nós fomos criados por Ele, a sua imagem. Negar Deus é negar a nossa imagem, a nossa identidade. Negar Jesus é renunciar à nossa própria salvação, à verdade sobre o que somos. O Senhor nos foi tirado. Essa frase ecoa no coração da igreja neste sábado. Mas essa ausência, no fundo, não é de Deus. É o fruto da nossa rejeição. Deus não saiu da história, nós o expulsamos. As consequências estão diante dos nossos olhos. O mundo em chamas, conflitos sem fim, inocentes morrendo, nações se armando, famílias destruídas, vizinhos que se odeiam, pessoas que se matam por política, por ideologia, por orgulho. Vivemos num mundo profundamente polarizado, ferido, dividido. Por quê? Porque Deus foi rejeitado. Bento XVI dizia que o drama do nosso tempo é que Deus desapareceu do horizonte da humanidade. E com o apagar da luz que vem de Deus, a humanidade perde a sua direção. Sem Deus, o mundo se perde. A moral se relativiza, a vida perde o valor, o outro vira ameaça, a violência cresce, a indiferença reina. Até a igreja corre risco, porque quando a igreja tira Deus do centro, se torna só uma ONG, uma estrutura, um serviço social, é uma igreja vazia, não tem nada a oferecer à humanidade, se torna o sal que perdeu o sabor. Papa Francisco nos alertava recentemente sobre isso. Sem adoração, sem oração, a igreja é uma ONG piedosa. A serva de Deus, Chiara Lubick, dizia: só Deus basta. Sem Ele, tudo desmorona. Com Ele, mesmo na dor, tudo tem sentido. O mundo mais do que nunca precisa de Deus. A igreja precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Porque só Deus é o amor em plenitude. E só o amor é capaz de restaurar. Todas as dores do mundo, guerras, abusos, abandono, suicídio, traumas, fracassos, encontram seu espelho na cruz de Cristo. Ele carregou sobre si as nossas rejeições, nossos pecados, toda a nossa escuridão. E me parece importante destacar sempre a liberdade de Jesus, o ato espontâneo e voluntário da sua entrega amorosa. Ontem escutamos no texto da Paixão que no Getsêmani Jesus deu um passo à frente. Sabendo tudo o que aconteceria, ele não recuou, mas se ofereceu e disse, inclusive repetindo: sou eu, já vos disse que sou eu. Assim Jesus mostra que não foi simplesmente preso, ele ofereceu livremente a sua vida. Antes, Jesus já tinha dito: ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Também nós somos chamados a dar esse passo à frente, quando deparamos com a dor, a doença,
o fracasso, o luto. Essa atitude vivida na fé não muda os fatos, mas muda o sujeito, muda a nós. Liberta interiormente, fortalece a alma, transforma o sofrimento numa entrega fecunda. Escutamos ontem também o abandono sentido por Jesus. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus experimenta o abandono para que nós nunca mais precisemos viver longe do amor. A humanidade abandonada, rejeitada, marginalizada, agora pode se encontrar em Jesus. Jesus crucificado e abandonado está presente em cada pessoa ferida, em cada divisão entre as pessoas, em cada noite da alma. E Ele nos chama a amá-lo ali, na cruz, não fugir da dor, mas fazer dela uma ponte para Deus. Jesus crucificado e abandonado é o lado mais doloroso de Jesus, mas é também o mais luminoso, porque ali Ele conquistou o paraíso para nós. É ali que encontramos o sentido da dor, da solidão, da angústia. É ali que a nossa vida adquire um valor salvador. A dor de Jesus, abandonado, é o ponto mais alto da sua comunhão conosco. Ele experimenta a ausência de Deus, que é própria nossa, é tipicamente nossa, para que ninguém mais se sentisse sozinho. Por isso, quando nós sentirmos também o abandono, podemos olhar para Jesus e dizer: não estou só, tu já estiveste aqui e me esperavas. Jesus então entrega o seu espírito e com ele a sua vida toda. É o ápice da liberdade, escolher amar até o fim, até o extremo. A cruz, que parecia fracasso, vira então plenitude. Ali onde o mundo vê inutilidade, brota a salvação. Na lógica do Evangelho, a limitação deixa de ser um obstáculo e se torna um lugar de doação. A cruz, que paralisa, tira o fôlego, se torna o trono definitivo de um rei que reina não por dominar, mas por amar. A cruz demonstra a natureza do amor de Deus. Não calcula, mas ama. Não otimiza, mas se doa. Uma forma de relação totalmente aberta a Deus e aos outros, autêntica, baseada não na lógica da eficiência, mas no amor que se doa. Mesmo rejeitado, Deus não desiste. Mesmo crucificado, Ele ama. Mesmo morto, prepara a ressurreição. O amor de Deus supera a rejeição. Supera o ódio, supera o pecado, supera até o mais terrível dos inimigos, a morte. Mas atenção, todo esse alerta que faço hoje, um pouco focado nas consequências da ausência de Deus, não vale só para os que estão longe, os que estão fora, é também para nós que cremos. Porque até os que seguem Jesus, os que caminham com Ele, os que escutam a sua palavra, podem, em certos momentos, viver na ausência de Deus. Viver como se Deus não existisse. Basta olhar Pedro. Andou sobre as águas, viu milagres, escutou o sermão da montanha. Mas naquela noite, diante de uma empregada, teve medo. Negou. 3 vezes. Negou como se não conhecesse, negou como se não cresse, negou como se Deus não existisse. Judas, mais trágico ainda, beijou Jesus e o traiu. Frequentou a intimidade do Mestre, mas se deixou tomar pela lógica do dinheiro, do controle, da decepção. 2 discípulos, 2 eleitos, mas os 2, por um momento, viveram como se Deus não existisse.
Pode acontecer conosco? Quantas vezes dizemos que cremos, mas agimos como se Deus não existisse? Quando mentimos, odiamos, julgamos, quando esquecemos os pobres, quando escolhemos o pecado com frieza, é como um ateísmo funcional. De palavra somos cristãos, mas a atitude é de quem não está na presença de Deus. De novo, Bento XVI, que nos alertou, mesmo entre os que creem, há o risco de viver como se Deus não estivesse presente no mundo. Qual a consequência da vida sem Deus? No caso de Pedro, amargura. Chorou amargamente, diz a Escritura. Sentiu o peso do próprio pecado, da sua covardia, perdeu por um instante o rumo. Mas ainda havia uma fresta aberta ao arrependimento. No caso de Judas, a ausência de Deus leva ao extremo do desespero. Ele tenta corrigir, devolve o dinheiro, reconhece o erro, mas não acredita no perdão. Terminou em tragédia. A vida em Deus, sem Deus, não só fere, ela destrói o sentido da existência. Sem a luz do amor, o pecado vira prisão. Sem a esperança, grande tônica deste ano jubilar, a culpa vira condenação. Pedro encontrou o olhar de Cristo e voltou a viver. Judas não suportou a própria escuridão. É isso que está em jogo. Com Deus, há queda, mas há retorno. Sem Deus, só resta o vazio. A boa notícia é esta: mesmo quando nós vivemos como se Deus não existisse, Deus nunca vive como se nós não existíssemos. Deus continua nos buscando. Ele permanece, Ele aguarda, Ele perdoa, Ele recomeça. A presença de Deus não se apagou da história, nem mesmo naquele sábado que hoje recordamos. Ele está conosco, mesmo quando parece que não mais, mesmo quando parece que tudo está perdido, mesmo quando a escuridão parece ser total. Ele está no silêncio, como hoje, na espera, como hoje, na Eucaristia, nos pequenos, nos crucificados de hoje. Nós vivemos num entre a primeira vinda de Cristo e a segunda. A esperança da igreja é muito clara nesse sentido. Ele virá de novo, restaurará todas as coisas. A dor terá fim, a justiça será plena, a morte será vencida para sempre. Hoje, Sábado Santo, faz atualizar a paixão. O sofrimento do mundo se une ao sofrimento de Cristo. A igreja espera com Maria, como dizia Gesualdo na introdução. O túmulo está cheio, mas só por enquanto. É a véspera da vitória. Nós cremos que a pedra será removida e revelará um túmulo já vazio. Celebraremos esta noite. A luz romperá a escuridão da madrugada. Cristo ressuscitará. E por isso, queridos irmãos e irmãs, neste jubileu da esperança, Deus nos chama a uma nova etapa de vida. Nova vida, nova fé, nova história. Deus, neste jubileu da esperança, quer fazer uma história nova em nós. Em cada um de nós, desde o pároco, os padres, as religiosas, nós todos fiéis leigos, Deus quer escrever uma história nova, quer reacender uma chama que talvez por uma razão ou outra diminuiu um pouco, talvez quase a ponto de se apagar. Deus quer curar o que foi ferido, dar sentido ao que parece perdido, nos tirar da tibieza para nos levar a um espírito de fé firme, alegre, nos deixar cheios do Espírito Santo, como celebraremos daqui a 50 dias no Pentecostes. A certeza, já neste sábado, antes mesmo de celebrarmos a vigília, é de que o ressuscitado estará conosco, todos os dias, até o fim. E diante dele, hoje somos chamados a uma decisão: acreditar no amor.
escolher o amor e nunca mais viver sem Deus. A grande loucura do amor de Deus me parece esta: antes de nós existirmos, Deus já era. Deus não precisava de nós, mas Deus nos cria por amor para nunca mais viver sem nós. Que saibamos nós também nunca mais viver sem Ele. Amém.